Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista desta edição com o professor Bernardo. Bate-papo da melhor qualidade. E eu cheguei no curso de Direito exatamente por, na minha adolescência, desde já ter o hábito da leitura, que tem a ver com o nosso bate-papo de hoje. Eu lembro que eu morava na época em São Mateus, nos idos de 2007, 2008, e aí eu resolvi fazer um curso preparatório para vestibular. E até então eu não sabia que curso fazer. E, por coincidência, eu tinha uma professora da disciplina de literatura, que nas aulas dela ela começou a me mostrar a importância de ler. Que a leitura, de fato, você prega muito isso bem nos seus programas, nos seus trabalhos, ela desperta a pessoa, ela estimula, a gente estava falando isso há pouco, né, Pereira? Uma consciência crítica, uma visão que aquele que não lê, aquele tido por ignorante, o que não lê, ele não passa a ter. E essa professora, ela me mostrou que uma leitura, ela abre meus horizontes e mostra aquilo que tem a ver com o seu perfil. E a partir das aulas dela, lendo as obras indicadas nos vestibulares, obras indicadas por elas, todas obras literárias, eu consegui identificar esse meu dom, essa minha vontade, esse meu perfil de entrar numa carreira jurídica. Então foi a partir desse momento, através de literatura, através de ouvir conselhos dessa professora, que eu consegui escolher esse meu curso e é a profissão que eu exerço atualmente. Bernardo, a partir do que você falou, eu vou antecipar uma pergunta que eu vou fazer mais para frente. Você é coordenador do curso, já tem uma longa experiência, né? E você está o tempo inteiro no contato com professores de diversas áreas do direito. Essencialmente, Bernardo, qual é o papel do professor no estímulo ao hábito da leitura para o aluno? Que importância que tem o professor ser um professor leitor, para que o aluno tenha essa referência? Professor Pereira, a importância do professor é fundamental, significativa e diria mais, determinante. Que um professor, você é um professor durante muitos anos, você sabe disso, o professor é uma liderança. Ele é uma referência para aquela turma. Imagine você sendo um professor de 4 ou 5 turmas diferentes, cada turma, por exemplo, com 50 alunos, você tem um público ao seu redor, você tem um público que te vê como referência, como líder de 500 pessoas, por exemplo, de 200, 400 pessoas. Então, se você mostra um professor que lê e a leitura que você tem, isso influencia no nível da sua aula. Então, você acaba despertando naquele aluno também a vontade de leitura, o estímulo, a consciência crítica. Então, o professor ele tem um papel determinante para mudar essa cultura dos alunos, para levar o hábito da leitura desses alunos, porque é nítido, enquanto aluno, você se deparar com um professor que lê para aquele professor que não lê. Porque o professor que lê é o verdadeiro educador. Aquele que não lê, a gente pode dizer que é uma espécie de um dador de aula. E o aluno tem um senso muito apurado de perceber a diferença entre um e outro. Um e outro. E essa diferença, ela fica muito nítida com o conhecimento. E o conhecimento, ele advém da leitura. Da leitura. Então, te respondendo, o professor leitor, a leitura dele, além da leitura de mundo, a leitura de outros livros, vai agregar valor ao conhecimento técnico. Né, assim? Muito bem. O seu questionamento agora foi interessantíssimo e fundamental. E no direito a gente trabalha muito com esse tecnicismo. Você pega professores de direito, a própria organização curricular, pessoal, as próprias disciplinas do curso de direito, falando agora um pouquinho do alunado do direito, para depois a gente falar já do profissional do direito, as próprias disciplinas do curso de direito, elas são montadas de uma forma técnica. Você vai trabalhar, por exemplo, com o direito civil, direito do trabalho, Constituição Federal, que são leis positivistas, uma interpretação seca, mas não é tudo. Para você entender essas leis, você tem que ter uma vivência, você tem que ter um conhecimento de mundo, você tem que ter um conhecimento de vida. Entender o contexto do que está acontecendo. O contexto, entender que aquela lei ela foi feita numa realidade, numa sociedade que é diferente da época, da atual. Por isso que hoje a gente vê reformas trabalhistas acontecendo, porque as leis trabalhistas de antigamente foi feita para a realidade do contexto da época. Hoje existe uma situação diferente, por isso que está se discutindo um outro exemplo, uma mudança do Código Penal, que o Código Penal é de 1940. E o que faz com que os legisladores, que aquelas pessoas que fazem a lei, tentem mudar, professor Pereira, é exatamente esse conhecimento de vida. E esse conhecimento de vida vem da leitura. Então você percebe que a leitura ela está
embrenhada em todos os campos, em todas as áreas, e principalmente no direito. Quer dizer, é um profissional do direito, é um professor conhecedor do mundo, da literatura, da vivência, do conhecimento, que vai alterar a forma da gente entender e estudar as disciplinas de direito. Isso faz dos alunos um alunado diferente. E a gente está caminhando muito forte com os professores de direito da nossa faculdade Faceri nesse sentido. Eu até comentei com você há poucos instantes. Eu assisti recentemente uma entrevista com a doutora Carmen Lúcia, né? Que é presidente do Supremo Tribunal Federal. E, por incrível que pareça, durante a entrevista dela, ela destaca dois aspectos, além do saber jurídico, né? Claro. Que ela demonstra com muita clareza, que é uma questão da necessidade de comportamento mais ético na sociedade brasileira, mas ela dá uma aula de literatura, ela fala de poesia, ela cita escritores brasileiros que ela leu e que ela gostou, e que fazem parte da formação dela. Isso é uma referência para o estudante do curso de Direito, Não, Bernardo? Total. E se você ver as decisões da atual presidente do Supremo, a doutora Carmen Lúcia, você vê decisões não somente técnica, mas decisões que mostram um conhecimento de vida, uma experiência incrível. Tanto é que hoje eu sempre falo com os alunos, a gente comenta com os professores, e a gente está falando de juiz aqui nesse contexto da nossa fala, eu costumo dizer que hoje para você ser juiz, estenda um pouquinho mais. Para você ser um promotor, para você ser um advogado, não basta você passar os 5 anos numa faculdade de Direito e passar num concurso público. Você também tem que demonstrar uma experiência, você tem que demonstrar também um conhecimento, e isso é pela leitura, e é o que se vê claramente, não só nas decisões da Carmen Lúcia, mas nas entrevistas, na fala, na bagagem literária que essa ministra possui. E é o que os alunos devem seguir. É o que os alunos te respondendo devem tê-la, e bem como os outros operadores do direito também, que tem essa mesma vertente dela, deve ter e deve utilizar isso desde os bancos da faculdade. É ler, por exemplo, um Código Penal aqui do lado, uma Constituição Federal, mas ler um livro de literatura do outro lado, porque eu tenho certeza absoluta que o conhecimento que você tem na literatura vai ajudar, como você falou há pouco, professor Pereira, uma interpretação mais apurada e humanizada da lei. Porque a literatura, a gente fala muito isso também, ela faz com que o estudante, estendendo um pouquinho mais adiante o profissional, seja uma pessoa humana. E a gente deve encarar as leis também, não num aspecto positivo, frio, técnico. A gente tem que encarar a lei também numa interpretação humanística. É interessante, entendeu? Bernardo, você colocar isso. Tem um escritor que eu acho belíssimo, chamado Pedro Bandeira. Ele escreve muito literatura infantil e infanto-juvenil. Hoje é uma das referências no Brasil para esse tipo de literatura. E ele fala numa entrevista dele uma questão que tem muito a ver com o que você está dizendo, que é o seguinte: o livro ele foi feito para que você se sinta inserido dentro da história. Por exemplo, se um personagem do livro sofre, se ele passa por um drama pessoal ou familiar e sofre, a nossa tendência é sofrer junto com ele. Se o personagem vive um momento de felicidade, se nós nos sentimos inseridos na história, né, parte da história, que um bom livro ele acaba colocando você dentro da história. Isso é o prazer da leitura, né? É o prazer do hábito da leitura, é isso mesmo. Então, assim, automaticamente, quando você se insere na história, você vive a história que o personagem vive. Um personagem que passa por um momento de sofrimento faz com que a gente também se sensibilize com esse sofrimento dele. O hábito da leitura torna o profissional do direito uma pessoa mais sensível com relação às questões da sociedade? Uma pessoa mais humana? Perfeito. É isso? Perfeito. Exatamente esse é o ponto que nós estamos levando aqui para o seu programa e para o pessoal que nos assiste. A leitura, ela torna o profissional não só do direito, sabe, professor? Mas o profissional de qualquer área de conhecimento, de qualquer segmento que ele atua na sociedade, torna um ser humano, vamos resumir, um ser humano melhor. Um ser humano que vai receber aquela situação específica e dar àquela situação uma solução mais pautado no bom senso, mais pautado num equilíbrio, mais pautado no norte, do que aquela pessoa que não tem leitura, não tem conhecimento, não tem vivência, não tem experiência, não participa de situações conflituosas. Então a leitura é mais uma ferramenta para você enfrentar
e encarar os problemas e apontar soluções de maneira equilibrada, com certeza. Tem para a gente finalizar, Bernardo, depois eu quero sua opinião sobre a importância do ato da leitura para a atividade do profissional, do advogado, né, que a gente, de certa forma, já falou um pouco. Tem no momento que nós brasileiros estamos precisando cada vez mais exercer a nossa cidadania, né? Claro. Esse momento até conturbado que a gente vive, tem uma pesquisadora paulista que num dos livros dela, ela fala o seguinte: a pessoa que não lê é como se fosse uma pessoa que vive num país que ela não conhece o próprio idioma, né? Qual é a sua percepção sobre isso? Eu concordo inteiramente. E você, de alguma maneira, você trouxe essa questão de cidadania, de democracia, de preocupação que o brasileiro deve ter com as questões internas do seu país, né? Deixarmos de observar questões externas, muito mais que a gente vive numa globalização, mas eu acho que agora é o momento do brasileiro voltar o seu olhar para as coisas que estão acontecendo ao seu redor. E, de fato, né, se você não lê, se você não busca, e a leitura que a gente diz aqui não é uma leitura apenas de livro, né? É uma leitura de você ver um noticiário, não é verdade? Leitura de mundo, né? Do que está acontecendo no nosso entorno. Exatamente. Isso faz com que seja um cidadão e consiga não apenas criticar. E aqui eu estou tendo essa oportunidade de falar que a crítica ela deve ser construtiva, a crítica ela faz parte do ser humano, mas nós temos que passar a também apontar soluções. A gente tem que dar sugestões de melhoria, porque uma coisa é eu ir lá criticar e sair, outra coisa é eu criticar com fundamento e apontar soluções. E o que me dá isso é a leitura, o que me dá uma condição de ser um cidadão melhor. Você tem que ter bagagem, você tem que ter subsídio para apontar soluções. É isso que a gente precisa. E exercitar a cidadania, né, Bernardo? É isso que a gente precisa. Nós precisamos, quando a gente fala, eu sou um cidadão, mas será que eu sou um cidadão e estou sabendo de fato exercer a cidadania? É simples. Não precisamos, por exemplo, eu só vou exercer a cidadania se eu for para a rua, se eu quebrar isso, quebrar aquilo. Não, cada um pode exercer a cidadania dentro do seu mundo, dentro do seu trabalho, dentro do seu universo, mas que tenha bagagem, você falou muito bem, professor, que tenha fundamento. E o que lhe dá isso? Algo que você pode obter na sua casa lendo, pessoal. Eu acho que o caminho é aí. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acesse a nossa página no Facebook. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória através do canal 20 da TV RCA. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.